pessoal! Eu sou o Alexandre Jopper e estamos dando início à aula de número 36 de nosso curso gratuito sobre a parte geral do Código Penal. E no encontro de hoje, finalizaremos a análise das causas de exclusão da antijuridicidade constantes do artigo 23º de nosso Código Penal. Iniciando a análise pela primeira discriminante constante do inciso 3º do aludido dispositivo, que vem a ser o estrito cumprimento do dever legal. E a razão pela qual se exclui a antijuridicidade nessa situação, ela é evidente. Afinal de contas, seria um enorme contrassenso do legislador, ao mesmo tempo, impor a alguém um cumprimento de um dever fundado em lei e, ao mesmo tempo, considerar aquele fato como criminoso. Daí porque o estrito cumprimento do dever legal é causa de exclusão da ilicitude. Afasta aquele segundo degrau necessário à caracterização de um crime. Exemplos clássicos de estrito cumprimento do dever legal seriam o do policial, que tem o dever legal de prender em flagrante quem se encontra em situação de flagrância, conforme determina o artigo 301 do Código de Processo Penal. Também o caso do oficial de justiça que, mesmo contra a vontade do dono da casa, adentra ao domicílio para o cumprimento regular de um mandado de penhora. Ou do fato do soldado que, em guerra, elimina a vida de seu oponente, de seu inimigo. Em todos esses exemplos, conquanto você possa ter fato típico, você não terá crime, porque afastada estará a ilicitude. Atenção, porque é muito comum você ouvir por aí que a morte de um marginal durante um tiroteio, durante uma troca de tiros com um policial, não é fato criminoso por parte deste policial que estaria acobertado pelo estrito cumprimento do dever legal. Essa assertiva, esse raciocínio, configura um equívoco. E por que digo isso? Porque a lei de nenhuma forma determina a obrigação de um policial a matar quem quer que seja. Quando o policial prende alguém em flagrante e até exerce necessária força para efetuar a prisão, ele está, obviamente, atuando ao estribo, ao arrimo do estrito cumprimento do dever legal. Agora, se numa perseguição, se numa abordagem policial, o delinquente reage a tiros, começa a atirar contra o policial ou está prestes a atirar contra o policial, e este último, diante de uma agressão injusta atual ou iminente, se vê obrigado, se vê compelido a repelir aquela injusta agressão e mata o delinquente, não responderá por crime de homicídio. Mas o que militará a seu favor não é o estrito cumprimento do dever legal, e sim a legítima defesa, uma vez presentes os requisitos do artigo 25 do Código Penal, que irá afastar a ilicitude daquele homicídio perpetrado pelo policial em revide à agressão injusta, atual ou iminente do delinquente. Agora, voltando ao estrito cumprimento do dever legal, é importante afirmar que essa discriminante, ela só se relaciona a dever advindo de lei, não a deveres meramente religiosos, sociais ou morais.
o fundamento do dever é, direta ou indiretamente, sempre a lei. E como esse dever pode ser oriundo diretamente da lei ou indiretamente dela, é perfeitamente possível você falar na citada discriminante quando o sujeito cumpre um dever advindo de decreto, de regulamento, de ato administrativo de cunho genérico, de decisão judicial, desde que, evidentemente, esses mandamentos normativos infralegais ou decisões judiciais tenham como fundamento a lei. Agora, quanto aos destinatários dessa discriminante, estes são os funcionários públicos ou os agentes públicos, ou até mesmo os particulares que exerçam, ainda que temporariamente, função pública, como é o caso dos mesários, dos peritos, dos jurados. Agora, não basta para se afastar a ilicitude que o sujeito cumpra um dever legal. É preciso que ele se mantenha nos estritos limites dessa obrigação imposta pelo ordenamento jurídico. Se ele, desde logo, não observa os limites legais, ou se observa os limites e em determinado momento ele se excede, ele responde pelos fatos cometidos durante o extravasamento daquela fronteira do dever legal. Então, o exemplo do oficial de justiça, que cumpre um regular mandado de penhora, ele adentra a um domicílio, ainda que contra a vontade do proprietário, e cumpre inicialmente o mandado de penhora, até aí, crime algum existe, porque ele está acobertado pelo estrito cumprimento do dever legal. Agora, suponhamos que depois de cumprir regularmente aquela penhora, ultimada a diligência, ele permaneça na residência da pessoa, contra a vontade dela, para aproveitar o ensejo e assistir a final de uma partida de futebol. Note aí você um nítido exemplo em que o indivíduo abandona o estrito cumprimento do seu dever legal, extravasando o exercício do seu munus. E neste caso, obviamente, ele responderia por esse excesso pelo crime de abuso de autoridade da Lei 13.869 de 2019, do artigo 22 desta citada lei. Colocadas, então, essas questões, é importante que você perceba que, uma vez caracterizado o estrito cumprimento do dever legal, este irá se comunicar não só aos coautores, como, eventualmente, até aos partícipes, ainda que particulares. Não existiria crime nem para o coautor, nem para o partícipe. Por quê? Porque a participação, sabemos bem, para ser punível no campo penal, ela deve se referir à prática de um fato típico e antijurídico, de um fato principal típico e antijurídico, o que inexiste quando este fato principal é praticado com o acobertamento do estrito cumprimento do dever legal. A derradeira causa de exclusão da ilicitude, prevista no artigo 23, inciso 3º, a ser abordada aqui, diz respeito ao exercício regular de direito. Nesta situação, o indivíduo exerce uma faculdade que lhe é conferida pelo ordenamento jurídico. E se ele assim o faz, obviamente seu fato não pode ser ilícito, não pode ser antijurídico e, por conseguinte, não configura fato criminoso. O exemplo clássico de academia de exercício regular de direito diz respeito à possibilidade conferida ao particular, ao cidadão comum, de efetuar
a prisão em flagrante de alguém. Constante esta faculdade do mesmo artigo 301 do Código de Processo Penal. Note você a diferença bem perceptível no mesmo artigo 301 do CPP entre estrito cumprimento do dever legal, que se liga a uma obrigação, do exercício regular de direito, que se relaciona a uma faculdade. Este artigo 301 do Código de Processo Penal impõe o dever legal do agente da segurança pública de prender em flagrante, ao mesmo tempo em que concede a faculdade ao particular de efetuar essa mesma prisão em flagrante. Ah, Alexandre, existe exercício regular de direito em relação às intervenções cirúrgicas? Neste caso, você deve dividir o tema em duas situações possíveis. Se alguém efetua uma intervenção cirúrgica no paciente, obviamente existirá lesão corporal, existirá tipicidade em relação ao eventual a lesão corporal constante do artigo 129. Agora, se essa intervenção cirúrgica ela é consentida por parte do paciente, o médico estará atuando em exercício regular de direito e por crime algum responderia. Ah, Alexandre, se o paciente não concorda com a intervenção cirúrgica e nem há outro meio de salvar a vida dele? Neste caso, conquanto não exista concordância do paciente e o médico para salvar a vida dele, promove a intervenção cirúrgica, você não tem crime algum por parte do médico, mas não por força do exercício regular de direito, mas sim pelo estado de necessidade de terceiro, situação expressamente regulada no artigo 146, parágrafo 3º, inciso 1 do Código Penal. Outra situação bastante comum quando do estudo do exercício regular de direito diz respeito à chamada violência desportiva. Porque todos nós sabemos que há inúmeras atividades desportivas que pressupõem o contato físico, que geram como efeito natural eventual lesão por ocasião de sua prática. No futebol, assim ocorre. No basquete, nas lutas marciais, o boxe é um exemplo de almanaque. Pois bem, todas essas atividades desportivas, elas têm regulamentação normativa. São atividades permitidas pelo Estado, desde que observadas as suas regras. Ora, se são atividades permitidas pelo Estado e reguladas por ele, eventuais lesões sofridas durante a prática dessas atividades estarão acobertadas pelo exercício regular de direito e, por conseguinte, não existiria fato criminoso algum. Então, se numa partida de futebol alguém pratica uma falta dentro das regras do esporte, ainda que exista lesão corporal naquele que sofreu a falta, crime algum existirá em relação a quem cometeu a falta. Por quê? Porque ela foi feita dentro das regras do jogo. Numa luta de boxe, se alguém sai gravemente ferido do combate, por piores que sejam até as consequências,
sujeito morre durante uma luta de boxe, desde que o resultado lesivo ocorra dentro das regras do boxe, por crime algum responderia aquele que efetuou os golpes. Por quê? Porque presente estará a discriminante do exercício regular do direito. Porém, esse assunto, esse raciocínio, essa discriminante só é válida na violência desportiva, atenção, desde que o autor do fato lesivo esteja dentro das regras do esporte. Se ele se desvia das regras, ele responde pelo crime e não há que se falar na estudada discriminante. Então, se numa luta de boxe, alguém, em determinado momento, essa história é famosa, alguém, em determinado momento da luta de boxe, morde a orelha do oponente, ele sai completamente das regras permitidas do boxe. E se ele se desvia dessas regras, ele responde pela lesão corporal promovida ao morder a orelha de seu oponente. Fica aí registrado, então, a questão do exercício regular do direito no que tange às atividades desportivas que eventualmente produzam lesões. Finalizando o nosso encontro, nós não podemos deixar de abordar, já que estamos encerrando a análise da ilicitude ou da antijuridicidade, falarmos do consentimento do ofendido. Ou, para ser mais preciso, nós temos que estudar o valor penal, a relevância penal que pode existir diante do consentimento do ofendido. Qual a natureza jurídica do eventual consentimento do ofendido? Essa matéria já foi muito cobrada em certames públicos, em provas em geral. E para você ter absoluto domínio sobre esse tema, é importante, em primeiro lugar, ao se deparar com uma situação em que haja consentimento inequívoco do ofendido para com o fato, em primeiro lugar, você deve indagar se o dissentimento, se a discordância do ofendido faz parte da descrição típica daquele crime. Se a discordância do ofendido fizer parte, for elementar ao crime, obviamente, a concordância do ofendido afastará a própria tipicidade do fato. O exemplo fundamental dessa situação diz respeito ao crime de violação de domicílio, constante do artigo 150 do Código Penal, que diz o seguinte: entrar ou permanecer clandestina ou astuciosamente ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito em casa alheia ou em suas dependências. Você percebe nitidamente no artigo 150 que é elementar, que é fundamental à própria tipicidade do artigo em análise, que exista discordância do proprietário do domicílio que foi adentrado ou que foi ocupado por alguma pessoa contra a vontade de quem de direito. Ora, se no artigo 150 a discordância do ofendido ela é elementar, ela é descrita na própria narrativa típica, a eventual concordância do ofendido, seja para com o ingresso, seja para com a permanência, ela afasta a própria tipicidade do
fato. Então, essa é a primeira situação possível em que o consentimento da vítima opera o afastamento da própria tipicidade. Ah, Alexandre, mas vamos supor que a discordância do ofendido não faça parte da descrição típica. Neste caso, este segundo caso, a concordância do ofendido pode, desde que preenchidos alguns requisitos, funcionar como causa supralegal da exclusão da antijuridicidade. Quando isso ocorrerá? Em primeiro lugar, quando existir consentimento inequívoco do ofendido. 2. Quando esse consentimento inequívoco partir de um ofendido capaz de consentir. 3. Que esse consentimento se dê antes ou durante a prática do fato. E 4, o mais importante, que o bem jurídico envolvido seja de natureza disponível. Atente muito para esse detalhe. O consentimento do ofendido só funcionará como causa supralegal de exclusão da ilicitude quando estivermos diante de um bem de natureza disponível, como é o caso do patrimônio. Então, suponhamos que você já esteja enjoado de um certo relógio de sua propriedade e você convoque um amigo para destruí-lo. E esse amigo, diante de seu consentimento expresso, inclusive, inequívoco, partindo de uma pessoa capaz, consentimento este dado antes da prática do fato, esse amigo atende ao seu reclamo e destrói o relógio. Pois bem, você tem crime de dano aí? Não. Você pode até ter fato típico frente ao artigo 163 do Código Penal. Mas aquele consentimento do proprietário do relógio danificado, como foi um consentimento que partiu de alguém capaz antes do fato e se referia a um bem de natureza disponível, aquele consentimento funcionará como causa de exclusão da antijuridicidade e, como tal, por crime algum, responderia quem danificasse o citado relógio. Agora, quando o bem jurídico envolvido for de natureza indisponível, meus amigos, não há que se falar em exclusão da ilicitude. Quando o bem jurídico for de natureza indisponível, ainda que exista consentimento, há crime. Há fato típico e antijurídico. O exemplo emblemático diz respeito ao homicídio. O homicídio encontra tipicidade quando você mata alguém. Não há na descrição típica menção à discordância ou concordância da vítima, a ponto de excluir a tipicidade em caso de consentimento. E ainda que existisse esse consentimento, o bem jurídico vida, naturalmente, é de natureza indisponível. Por conseguinte, ainda que o ofendido preste sua anuência, seu consentimento, por favor, me mate, estou sofrendo, não aguento mais a vida. Se o indivíduo mata alguém, mesmo com o consentimento do ofendido, há fato típico e antijurídico frente ao crime de homicídio. Então, o resumo da ópera qual é?
Existindo consentimento do ofendido, nós poderemos ter, numa primeira situação, o afastamento da própria tipicidade. Quando? Quando a discordância for elementar ao tipo. Segunda situação, não existindo a primeira situação, quando o bem jurídico for de natureza disponível e o indivíduo for capaz de consentir, manifestar sua anuência de forma inequívoca e este consentimento for anterior ou concomitante ao fato. Neste caso, causa supralegal de exclusão da ilicitude. Terceira e última situação, quando não for o caso nem de exclusão da tipicidade, nem exclusão supralegal da ilicitude, o consentimento será um irrelevante penal a ponto de desfigurar a existência do fato típico e antijurídico que permanecerá íntegro. Meus queridos amigos e amigas, foi mais uma vez um grande prazer estar com vocês. Espero que tenham gostado de nossa aula. Se assim ocorreu, por favor, um like é sempre muito bem-vindo. Com relação às dúvidas, todos já sabemos, estas dúvidas podem ser perfeitamente sanadas no e-mail que aparece aí na tela. Inscrevam-se no canal, isso é muito importante para que você seja notificado de todas as aulas futuras. No mais, eu desejo a vocês tudo de bom, um forte abraço e até a próxima!